Muito bem, o vídeo de hoje é sobre trajetória de vida, mas para começarmos esse pensamento aí, né, a reflexão necessária para a nossa aprendizagem do que a gente precisa fazer conhecendo sobre esse assunto, vamos pegar lá no lado da física, da cinemática, que estuda os movimentos para entender o conceito de trajetória. Então, primeiramente, a gente pode ter assim uma situação que a cinemática é até interessante na física, né? Ela não estuda, né, as causas dos movimentos, mas ela precisa estudar e a gente entender, né, o funcionamento todo do movimento e poder medir o movimento, por exemplo. E o que é a trajetória, então? Tá? Então eu vou trazer um pequeno exemplo aqui, tá? Por exemplo, de um ser aí, um objeto, né, que está de acordo com algum referencial, porque isso é fundamental, tá? Ainda mais nesse lado da física, a gente precisa necessariamente, por obrigação, ter um referencial para levar em consideração se existe ali um movimento ou não. Então imagine, por exemplo, um automóvel, um carro aí, numa estrada reta, né? Retilínea seria o termo aí dentro da área científica, tá? Perfeitamente reta, e a gente tem lá depois, né, uma árvore ali na frente. Portanto, o carro, né, o automóvel aí, é esse objeto, esse ser, né, que seria, quem sabe, o A, né, e depois a referência, que é essa árvore, é o ser, o objeto B, tá? E a partir daí, esse carro, né, está diminuindo a distância, né, para esse referencial, que é esse ponto B. E sobre essa lógica, você deve estar imaginando, o carro numa estrada e tal, o carro está em movimento. Perfeito, a descrição demonstra isso. Mas e a árvore? A árvore não está em movimento? Está sim. Então, de acordo, né, com as leis aí da física, dos estudos também, como eu acabei de falar da cinemática, a gente tem sim a árvore também em movimento em relação, por exemplo, o B em relação ao A. Ou seja, né, a árvore em relação ao carro está em movimento. Mas como é que isso pode? E se a gente pensar por um outro ângulo? Se a gente olhar agora com outros olhos, de outra maneira, por exemplo, um avião lá no céu voando, tá? E uma pessoa lá de cima desse avião, aqueles aviãozinhos pequenos aí que normalmente a gente abre a porta do avião, né? E a gente pode jogar alguma coisa lá de cima desse avião. Vamos dizer que a pessoa largou uma granada, uma bomba ali de cima desse avião. Ao momento que ele larga essa bomba do avião, a pessoa que está lá em cima e que fez, né, esse largar a bomba, como é que essa pessoa enxerga a trajetória da bomba até o chão? Como é que é a visualização disso? Visualização disso, normalmente, vai ser a ideia de desce reto, né? A bomba está descendo, tá vendo? Está descendo reta, forma reta ali, de cima para baixo, perfeitamente. Mas se uma pessoa está no solo aqui, no chão, né? Olhando o avião, olhando essa situação de que tem uma pessoa lá saltando a bomba, largou a bomba, essa bomba não parece cair de forma reta, em forma curva, né? Ou seja, existe ali uma trajetória também olhada agora, então, por um ângulo diferente, por esse referencial, né? De maneira diferente. Essa trajetória é diferente. Pois esse é o ponto que a gente precisa chegar, tá? Sobre trajetória de vida. Primeiro ponto aqui que precisa ser muito bem entendido e é muito importante na parte mais, então, psicológica. Essa parte significa o quê? Que a tua vida, né, a trajetória, que seria o caminho, né, ali, assim como tinha o carro, né, com a questão da árvore, assim como tem também lá a bomba, né, caindo do avião para cair ali no chão, existe um caminho percorrido. E esse caminho percorrido, com certeza, também na vida da gente, depende de referenciais e depende exatamente por essa lógica do referencial diferente, a gente acaba tendo visões diferentes da trajetória. Olha só que interessante. A pessoa que está agora num momento assim, vamos pegar um pequeno exemplo. A trajetória de vida das pessoas é muito variada por justamente a gente pegar aí, né, e querer olhar para a vida dos outros. Porque quando a gente está olhando, a gente tem, né, justamente uma visão de trajetória possivelmente diferente. Porque a gente é um ponto, né, de referência para essa pessoa.
essa pessoa, quando está na sua vida, na sua evolução, no seu crescimento ali, intelectual, profissional, vivendo como pessoa, tratando bem os outros, os amigos, né, valorizando as conquistas, evoluindo a sua vida, o seu lado espiritual também equilibrado, né, uma pessoa íntegra, maravilhosa, amorosa, querida, né, enfim, muito amigo ou amiga, significa o quê? Como assim essas características, né? Essas características dependem, claro, né, de uma execução aí nas ações dessa pessoa na sociedade. Mas quando a gente está fazendo alguma coisa, às vezes até a forma de olhar, né, a forma de falar, gesticular, a gente está transmitindo um pouco mais dessa comunicação, que não necessariamente é somente palavras que poderiam estar escritas ou voz que poderia estar sendo ouvida. Ou seja, todo esse ferramental complexo é real, acaba sendo bem complexo, né, de comunicação, possibilita com que a gente não garanta, que a gente entenda perfeitamente, né, ou consiga valorizar uma trajetória. Então, o primeiro ponto de aprendizagem que eu gostaria de nós fazermos aqui, de tentarmos compreender, é o seguinte: não adianta, gente, a tua trajetória, tá? Pensa bem, né? Você com você mesmo, a tua trajetória é aquilo que você leva na sua cabeça, na sua mente. É da maneira que a sua mente pensa e como ela realmente interpreta tudo isso daí, faz relações também, outras referências, é que você considera que se a sua trajetória foi boa, foi plena, maravilhosa. Só que, por que você diz que não é, por exemplo? Daqui a um pouco foi um desafio, uma dificuldade, né? Foi problemas ali no aspecto, tipo, que feriram, né, aquela tua expectativa, aquela positivo, maior expectativa. Então a diferença da expectativa que tu tinha para o que exatamente aconteceu, existe esses pontos, essas distâncias aí, e a partir disso você entra com um sentimento normalmente ruim, um sentimento negativo, tristeza, né, insatisfação. Mas como é muito comum a gente saber das pessoas de alto desempenho aí, das pessoas de sucesso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, no máximo, né, absorver isso, que é uma coisa natural, né? Às vezes não tem como bloquear totalmente isso do cérebro, né? Faz parte da dinâmica natural da vida. Rapidamente perceber, opa, não adianta eu me frustrar com isso, isso foi maravilhoso. E começa a criar um discurso de outras referências, né? Então a trajetória também tua, muito rica, muito maravilhosa, porque tu fazes justamente esse raciocínio, que te transmite mais energia, te transmite, né, vibrações muito positivas e boas, que também contaminam o teu ambiente. Sempre é assim que a gente sabe que acontece, tá? Isso já foi estudado aí, né, por muitas pessoas, então a gente sabe que é assim que funciona. Então tu tem que ter realmente, né, esse lado mais, né, positivo, esse lado realmente de alegria mesmo nas dificuldades, mesmo nas derrotas, né? E a partir daí, outras pessoas têm outra forma de pensar. E elas enxergam também por outros ângulos, até porque o ângulo dela aí, nesse caso, que é algo mais psicológico, né? A gente está falando nesse mundo mais da psicologia mesmo, que existem outras coisas na cabeça daquela pessoa, daqui a um pouco ela quer se comparar com outros. Esse é o primeiro ponto que também, para mim, na minha opinião, não tem como quebrar, assim, é ignorável, é impossível de ignorar, né, outros acontecimentos, a vida de outras pessoas como algumas referências para nós. A verdade é que as referências podem ser muito boas, mas ao mesmo tempo, se essas referências também nos colocam com menos valor e a gente começa a se sentir com menos valor, a gente também não consegue evoluir, a gente não consegue vencer desafios, não consegue avançar. E por mais que a gente consegue olhar também que, tem mais para eu crescer, mais para eu evoluir, eu tenho que me encher de energia pela trajetória vivida, pelos desafios vivenciados. E tudo que a gente vivenciou com dificuldade, a gente pode, aí sim, criar mais força para que a gente agora vença numa nova etapa, né? Mais obstáculos, né? E novas histórias que a gente vai absorvendo. Recebendo experiência, a nossa trajetória continua existindo. Esse caminho é sempre muito incrível, porque isso é a verdade. O nosso caminho é a nossa trajetória e a trajetória está lá, né, em pleno funcionamento, tu queira ou não. Em plena constância, ou seja, nunca para. Esse movimento não para. Se, por exemplo, tu for dormir
e você vai começar a dormir e já deu aquela apagada total, o teu cérebro tá ali fazendo o trabalho, né? No teu corpo, quem sabe, né? Fazer se sentir mais relaxado e tal, e tem dormidas de algumas pessoas, né? Dependendo do que tá pensando, ou de como passou, dificuldades físicas ali, também não vai ser tão fácil de relaxar, ou até não relaxa, por questões até de saúde, algum probleminha ali que possa ter de saúde, mas em condições normais a pessoa vai relaxar, mas ela vai estar ali ainda vivendo uma trajetória em pleno movimento. E aí, qual é a trajetória que você vive? Qual é a trajetória que você gostaria de viver ou o que você busca evoluir na sua vida? Pense nisso, tá? Pense também em ser um pouquinho mais tranquilo para como olhar as trajetórias das outras pessoas, né? Na vida das outras pessoas ao nosso redor. Saber que existem ângulos diferentes, que existe uma história por trás para fazer lá no subconsciente também interpretações, né? Anseios e todo esse sentimento que nos está colocado ali no dia a dia, da forma como a gente pensa, da forma como a gente encara, da forma como a gente gostaria de viver as coisas, daqui a um pouco não está conseguindo, mas mesmo assim a gente precisa agradecer, a gente precisa realmente ter uma graça muito grande, porque a nossa trajetória vai em frente. Ela não para, ela segue, e é isso que eu quero sempre para a vida de qualquer um, né? E para que nós possamos também fazer a nossa avaliação, né, do que a gente pode fazer ainda mais, ainda melhor, não só para nós, que lógico, né? Isso é importante quando a gente quer algo melhor para nós. Eu não consigo acreditar que isso vá ser algo que vá facilmente prejudicar os outros, claro que existe coisas que possam prejudicar, mas a verdade é essa, se a gente quer muito bem para nós, que a gente pensa de forma também estratégica, que lá no futuro, né, aquilo que a gente faz agora, no momento de agora, não significa uma coisa que prejudique, né, o que significa uma coisa que nos evolua efetivamente para a gente estar ainda melhor com a nossa capacidade de servir, ou seja, com a nossa capacidade mais social de entregar o bem para a sociedade. Então, a trajetória de cada um serve para a gente evoluir cada vez melhor e viver muito bem. Muito obrigado.